pela Comissão de Constituição e Justiça, a reforma da Previdência começa a ser analisada pela Comissão Especial da Câmara. É nessa fase que os deputados passam a sugerir emendas para a proposta. Para falar sobre isso, eu recebo nos estúdios o deputado federal por São Paulo pelo PSL, Coronel Tadeu. Coronel, prazer recebê-lo mais uma vez aqui nos estúdios da NGT. Eu que agradeço estar aqui para poder explicar para o povo realmente essa nova Previdência. Coronel, nessa primeira fase aí da proposta da Previdência na Câmara, né, na Comissão de Constituição e Justiça, o senhor, como membro da comissão, acompanhou de perto aí essa guerra que foi aí a aprovação da reforma pela comissão. O governo saiu vitorioso, a reforma passou nessa comissão, mas na sua opinião, quais foram os erros aí que travaram aí a reforma e o que deve ser evitado para que a reforma agora pela comissão especial passe mais rápido? Na verdade, o governo não cometeu erros. O que acontece é que dentro da Comissão de Constituição e Justiça, nós temos que respeitar o regimento interno da casa. E a oposição sabe muito bem usar esse regimento. O próprio regimento, que eu reputo ainda um regimento obsoleto, que foi construído para atender 2 partidos, hoje tem que tratar com 35 partidos. Então, qualquer proposição feita por um deputado, ela é potencializada, principalmente pela oposição, porque usa desse artifício para fazer o mesmo pedido várias vezes. E, respeitosamente, como diz o regimento, você precisa tratar esses pedidos um a um. Então, isso veio protelando o trabalho da comissão. Então, se eu quero atrasar uma determinada pauta, eu faço no mínimo 3 pedidos: inversão de pauta, leitura de ata e outros artifícios que são previstos no regimento. Agora não me ocorre na cabeça, mas existem essas, digamos assim, essa armadilha, né? E jocosamente é tratado dentro da casa como kit obstrução, ou seja, eu vou usar todos esses artifícios do regimento para atrasar o trabalho, e foi o que aconteceu. Esperávamos um trabalho em algumas semanas e essas semanas se estenderam, e o público teve a oportunidade de ver, porque isso ganhou muito espaço na mídia, né? Várias vezes as televisões mostraram o que estava acontecendo dentro do plenário da Comissão de Constituição e Justiça, e o público ficou surpreso. Nossa, mas por que se demora tanto? Isso porque era só para se tratar da constitucionalidade. Perfeito. Não era mérito, mas a oposição vinha com o tema do mérito para dentro da comissão, onde não tinha nada a ver com o assunto. E agora passa pela comissão especial. Eu queria que o senhor explicasse como funciona a comissão especial, né? Porque a gente estava comentando antes que a comissão especial vai analisar a reforma da Previdência e será feita uma nova comissão para analisar especificamente a reforma dos militares. Elas vão andar aí em conjunto o trâmite, né? Agora, na comissão especial, a oposição, é hora de debater as propostas. Cada deputado pode apresentar aí emendas, para isso precisa de 170 assinaturas. Explica como funciona. Exato. Didaticamente, eu vou dividir dentro da Câmara dos Deputados o projeto da Previdência ou qualquer outro projeto que visa alterar a Constituição. Ela vai passar por 3 etapas. Primeiro, ela tramita nas comissões. Essa primeira etapa nós já vencemos. Certo. A segunda etapa agora é uma comissão especial, específica, para se analisar o mérito dessa proposta. Ela é viável, não é? Então agora é que vai haver o debate. Né? Tudo aquilo que foi feito anteriormente era desnecessário, não precisava nada daquilo. Mas agora nós vamos debater a essência do projeto numa comissão especial composta por 43 deputados. Foi eleito um relator, que é um deputado do Amazonas, o Marcelo Ramos, e um relator daqui de São Paulo, o deputado Samuel Moreira, e os outros 41 membros vão então passar a discutir. Qualquer deputado pode apresentar emendas. Eu quero alterar isso, eu quero alterar isso, eu quero tirar essa vírgula, eu quero colocar um E, quero colocar um OU, quero suprimir isso, quero acrescentar. Ele faz o que ele quiser. Para ele fazer isso, ele precisa apresentar uma emenda a esse projeto. E para que ele possa apresentar essa emenda, não basta só ele querer, não. Eu quero, eu vou, eu faço. Não. Ele precisa coletar 171 assinaturas dos seus colegas para que essa emenda
prospere, seja aceita dentro da comissão especial. O relator vai receber essa emenda e aí vai tratar essa emenda, vai colocar em discussão e os deputados então vão poder debater. Após feito tudo isso, ele vai compilar tudo aquilo que foi aprovado, o que não foi aprovado, o que é para tirar, o que é para colocar e vai elaborar um relatório final como se fosse assim, ó, o governo me entregou esse projeto da Previdência, mas nós fizemos essas alterações e agora eu estou encaminhando para plenário, para votação em plenário, esse projeto. Então existia o projeto original e agora vai existir um outro projeto que nós podemos chamar de substitutivo. E isso acontece nessa segunda fase da comissão especial. A terceira fase é a votação, teoricamente mais simples, mas extremamente complicada, Viviane. Por quê? Porque esse é o tipo de projeto que depende de 3/5 da Câmara dos Deputados. 3/5 significa você dividir os 513 deputados em 5 partes e pegar 3, aprovando. Então são 308 votos. É essa a principal corrida do governo em conseguir esses 308 votos, que não é fácil, realmente é uma aprovação muito forte, né, para que então esse projeto seja aprovado 2 vezes, ou seja, em 2 turnos. Então não basta ter uma vez só não. Tem que votar 308 votos e votar de novo, mais 308 votos. É em votação dupla que se faz isso. Nós estamos alterando a Constituição Federal. Então não pode ser por qualquer votação, tem que ser realmente uma votação expressiva. Esse é o terceiro passo. A partir daí, então, aí ela segue para o Senado, mas aí eu não vou falar agora, deixa para uma próxima oportunidade. Claro, porque é mais uma batalha. É mais uma batalha lá no Senado, né? E, deputado, então vamos falar da batalha que vai ser também a comissão especial para debater aí a reforma dos militares. Muito se fala de privilégios na reforma dos militares. Queria que o senhor explicasse como o militar se aposenta hoje e qual é a proposta do governo, e o senhor já tem aí emendas para mudar essa proposta. Explica para a gente. Exato. Bom, para que a população entenda, o projeto da Previdência dos Militares ele foi encaminhado para a Câmara dos Deputados separadamente. Certo. Né? Primeiro veio a PEC 6, né? Projeto de Emenda Constitucional número 6, e depois veio o projeto dos militares. Né? O governo resolveu separar, entendeu por bem separar esses 2 assuntos, mas eles vão ser tratados ao mesmo tempo, a partir de agora. Né? É uma promessa do presidente Rodrigo Maia de botar em votação esses 2 projetos ao mesmo tempo. Enquanto a Previdência ela é uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, o dos militares é apenas um projeto de lei. Então a votação ela é menor, é mais simples. Certo. Tá? Mas é submetida também ao mesmo processo, uma análise de constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça e, na sequência, uma comissão especial também para alterar os pontos que entenderem por bem sejam alterados. Então, a tramitação é idêntica, vamos dizer assim, é idêntica mesmo. No meu entender, em relação aos militares, eu faço aqui uma defesa dos militares estaduais. A população, às vezes, não entende muito bem isso, mas nós temos 2 tipos de militares. O militar federal, entenda-se o militar federal, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. São os membros dessas 3 forças que são sujeitos a uma determinada legislação. E os militares estaduais, nós vamos então entender os policiais militares, que estão nas ruas 24 horas por dia, e os bombeiros militares. Por que eu faço essa separação e os bombeiros militares? Porque São Paulo, o estado de São Paulo, é o único estado da federação onde as 2 corporações, na verdade, são uma só. O Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo, ele pertence à Polícia Militar. Os demais estados, os outros 26 estados, são corporações diferentes. No Rio de Janeiro existe a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que também é militar. Agora, quando se fala o termo militar, todo mundo obedece a determinadas regras. Por exemplo, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Ele é comum para todos. Certo. Existe uma justiça militar para tratar de crimes militares. Então, é nisso que nós nos juntamos. Mas as atividades são diferentes. E aí é onde vem o meu ponto, Viviane. São diferentes. Por quê? As Forças Armadas, elas se preparam para uma guerra. Passam
todo o seu tempo se preparando para, no momento em que ocorrer uma guerra no país, ou que o Brasil tenha que intervir, eles vão estar preparados para isso. Nós não. Nem policial militar e nem bombeiro militar está treinando para guerra nenhuma. Nós estamos na guerra. Nós estamos combatendo o crime, nós estamos protegendo a sociedade e nós estamos em ação 24 horas por dia. É um trabalho diferente. Uma coisa é você ter o seu tempo dedicado a um treinamento. Outra coisa é você estar efetivamente trabalhando na rua e combatendo o crime. Nesse ponto eu faço uma defesa bem forte mesmo para os policiais e bombeiros militares, que eles não podem estender o tempo. E aí é o principal ponto de divergência. Por quê? Porque no projeto dos militares entendeu-se que eles deveriam trabalhar 35 anos. Eu discordo. Porque hoje são 30 anos. Hoje são 30 anos. Certo. Então, eu estender 5 anos a mais para um policial militar ou para um bombeiro militar é cruel. É uma sentença que nós estamos dando a esse profissional e uma pena que nós estamos impondo à sociedade. Porque aí eu pergunto para você e para o nosso público, né? Você te agrada ver um senhor de 60 anos de idade correndo atrás de um bandido? Porque ele, com 60 anos... possa ser que ele não tenha mais o vigor físico, claro, de quando ele entrou com 25, 28, 30 anos às vezes. Então, eu reputo muito complicado e não acho nada razoável, absolutamente, não acho nada razoável você estender para os militares estaduais, policiais militares e bombeiros, estender para 35 anos. E, deputado, né, vamos falar aí que na reforma aí da Previdência, a questão dos trabalhadores rurais também aí o governo já deu um sinal aí que tudo bem, dá para se conversar sobre a redução aí do trabalho dos trabalhadores rurais. Então seria justo aí também se pensar na reforma dos militares, porque quando a gente fala que vai combater privilégios, exato, a gente não consegue entender aonde está o privilégio do policial em trabalhar 30 anos na rua, não é isso? Exatamente, né? Essa flexibilização de alguns pontos do projeto da Previdência vai fazendo com que o governo entenda mais o debate que está ocorrendo dentro da casa. E acredito eu que o governo deverá aceitar realmente, sem nenhum problema, algumas mudanças no projeto da Previdência, quer seja na Previdência Comum, quer seja na Previdência dos Militares, sem perder a essência do projeto. Não vamos esquecer aqui que é importantíssimo a aprovação dessa Previdência e buscar a maior economia possível com esses gastos. O ministro da Economia fala em 1 trilhão e 200, alguns falam em 1 trilhão e alguns chegam até a falar em 800 bilhões. Não importa, mas essa economia ela precisa ser feita para que o Brasil possa andar, para que a nossa economia possa começar a ter vida e nós possamos atrair os investidores que fugiram do país. As empresas fecharam, perdemos postos de emprego, o desemprego hoje está em 14 milhões e é fundamental para o país, para a sobrevivência do país, que nós tenhamos essa nova Previdência aprovada. Sem dúvida, e mais uma previdência justa também, né? Porque quando a gente fala de policial, a gente tem que ver também, né, deputado, que olha, só no final de semana, nesse final de semana, 2 policiais militares foram assassinados aqui na cidade de São Paulo. Então, quando o Estado não consegue dar segurança para o seu próprio policial, é injusto colocar ele para trabalhar 35 anos nas ruas, não é? Sem dúvida, eu gosto até de parafrasear o meu colega de parlamento, o Major Olímpio, que é senador pelo estado de São Paulo. Ele, com toda a propriedade, desde o seu começo na carreira política, como deputado estadual aqui em São Paulo, ele sempre diz, né, trate bem o seu policial para que você não tenha que pagar com sua própria vida lá na frente. Ele sempre ressaltou muito bem essa frase, né, e o Major Olímpio sempre falou com propriedade e é um dos maiores defensores. Inclusive, até lançou, em relação a esses 2 fatos lamentáveis, eu vou acrescentar mais um, Viviane. Há 9 dias atrás foi morto um policial da Rota, o Daniel Gonçalves. Anteontem morreu mais um, que foi o Fernando Flores. Certo. E ontem morreu mais um, que foi o Fábio, policial Fábio aqui da Zona Sul da capital. Então, em menos de 15 dias, 3 policiais. Exato. Então, em menos de 12 dias, nós perdemos 3 profissionais da segurança. Essa é a vida do policial.
Por isso que quando o Major Olímpio às vezes fala, senta o dedo, ele está falando com toda a propriedade. Porque se o policial não reagir ao crime, ele morre, impiedosamente, que foi o que aconteceu. Deputado, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. O nosso tempo acabou, mas com certeza aí nós vamos conversar de novo sobre os trâmites aí da reforma da Previdência. Muito obrigada e boa sorte lá na Câmara. Obrigado, Viviane. Obrigado a todos os telespectadores do NGT Notícias. Mais uma vez, muito obrigada. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redengT.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!